Amigos queridos, nesta suave manhã em nossas vidas, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para sentir de bem perto as doçurosas vibrações do seu amor, a manifestação da vossa misericórdia, Senhor, que se derrama sobre toda a humanidade da terra, alentando de esperança e paz os corações aflitos, estendendo mãos que abençoam àqueles que clamam pelas bem-aventuranças da paz. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Envolva-nos em pensamentos sublimes, para que a verdade das leis divinas possam calar fundo em nossas consciências e sejamos por estas leis guiados aos rumos do nosso progresso espiritual. Aqui estamos, Senhor, irmanando os nossos sentimentos, como irmãos de longa jornada, que palmilharão o caminho, amparando-nos uns aos outros, onde quer que estejamos. Que os espíritos amigos, honrados e benevolentes, responsáveis por este Evangelho, possam ser conosco uma vez mais, hoje e sempre, Senhor. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O capítulo da misericórdia é também o capítulo do perdão. E é bem interessante nós entendermos que a misericórdia transcende o perdão. É um estado extremado de amorosidade por aqueles que sofrem, se debatem na sua ignorância espiritual e, portanto, não tendo recursos maiores, agridem, injuriam, ofendem, como ainda é o caso da grande maioria de nós. Então hoje nós vamos passar para o outro item que diz assim: o sacrifício mais agradável a Deus. O item 7. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar. E ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Nós vamos começar a adentrar essa compreensão. Esta alusão da fala de Jesus, segundo Mateus, contemplava a época em que os judeus faziam oferendas materiais aos altares de pedra, que eram hábitos muito arraigados naqueles costumes religiosos. Ofertavam, levavam coisas, né? E essas coisas que se ofereciam aos altares ainda hoje existem, né? Ainda hoje existem rituais simbólicos de oferecer. Quando aqueles judeus e outras religiões hoje oferecem alguma coisa material aos altares de pedra, é um gesto simbólico de agradecimento ao amparo recebido, ou
é um gesto de petitório ao amparo desejado. Então, quando desejamos o amparo, achamos que levando alguma coisa material, esse amparo virá. Quando levamos alguma coisa material, os espíritos superiores estarão agradecidos pelos presentes materiais que levamos, né? É um simbolismo. E a doutrina espírita, através da equipe do Espírito de Verdade, veio retirar de nós os altares de pedra e todos aqueles rituais externos, a genuflexão, que é o ajoelhamento, a manta sobre a cabeça e todos esses rituais externos de várias religiões, a doutrina espírita veio nos ensinar a viver como espíritos. Então, diante de um agradecimento, nós podemos dizer assim, nos curvamos energeticamente diante da grandeza do amor dos espíritos superiores, da grandeza do amor de Jesus por nós. Então, nós trazemos hoje, na condição de espíritos, as vivas alegrias do reconhecimento do bem que recebemos e a humildade de pedir aquilo que nem sempre merecemos, mas necessitamos. Então, o Emmanuel tem algumas lições que vai falar do altar íntimo, né? Que falaremos uma outra oportunidade. Temos um altar, mas é um altar consciencial. Então, a oferenda que nós vamos distribuir aos nossos irmãos, eu posso ter uma oferenda singela de sentimentos de compaixão e piedade, e isso ser a minha oferta depositada no altar da minha consciência. Mas Jesus recomendou que não nos tornássemos hipócritas de levarmos uma oferenda material de gratidão ou de petição, sendo que estivéssemos inimizados com os nossos irmãos. Então, vá primeiro e de antes reconciliar-se com o vosso irmão e depois voltai para oferecer a dádiva. Porque depois que eu reconciliei com o meu irmão, eu tenho a dádiva, que é a experiência do perdão. Essa que eu vou depositar no altar da minha consciência. Olha que simbolismo interessante que os espíritos trazem para nós. Então, vá primeiro construir a obra, que no caso aqui é ajustar-se com as leis através do perdão. Reconciliou, perdoou, esta é a obra que você tem para doar no altar. Porque você trazendo coisas materiais está de coração vazio. E se o coração estiver vazio e só as mãos cheias, nenhum movimento de oferenda singela estaremos fazendo em benefício de tudo que temos recebido do Pai amantíssimo. Então, quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a oferenda ao altar. Porque qual é a oferenda que eu trago? A obra que eu tiver nos relacionamentos. Ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Então ele está dizendo sacrificar o ressentimento, sacrificar a mágoa, sacrificar aquilo que gera a inimizade, que gera o desamor. Quando eu destruo aquele por sacrifício dos meus interesses pessoais, eu destruo aquela faceta do orgulho chamada ressentimento. Quando eu supero aquela faceta do orgulho chamado mágoa, eu estou fazendo o sacrifício mais agradável a Deus. Então, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. Então, se eu vou ao simbólico altar pedir que me perdoem,
eu preciso ter a oferenda do perdão para dar. Eu já preciso ter perdoado. E que se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Então, vale como oferenda o perdão, que é a obra do Espírito, mas também vale o ajustamento dos relacionamentos que estavam comprometidos pela injustiça. Se cometemos injustiça contra um dos nossos irmãos, é preciso tê-lo reparado para voltar a esse simbólico altar, que é o altar íntimo da consciência, segundo Emmanuel. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Porque quando eu tenho uma pendência e vou lá e resolvo, me reconcilio ou perdoo, eu já tenho aquisições no meu coração para ofertar. Porque definitivamente a doutrina espírita está nos convidando para abolirmos de nós as práticas externas, para que esses gestos sejam movimentações de sentimentos relevantes que já possuímos. Então, materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais, ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Então, o ofertório é ofertar de nós mesmos, é ofertar dos sentimentos, das construções morais, que depositadas servirão para todos. A singela oferenda passa a ser o recurso expandido para que todos possam se saciar daquela mínima obra que coloquei à disposição do ato de servir. Porque poderíamos comparar a oferenda ao servir. Eu vou te oferecer o que eu trouxe de melhor em mim, para servir a todos. Todos poderão usufruir dos mínimos e parcos benefícios morais que nós já tivermos como construção. Então nós vamos ainda alguns bons dias falarmos sobre isso e sempre complementando com alguma palavra de Emmanuel, porque muitas vezes nós queremos nos livrar das culpas ofertando coisas para barganhar. Outras vezes estamos esperando o silício para nos aliviar da culpa, mas o sacrifício que aqui, segundo Mateus, nos mostra, é o sacrifício de desconstruir em nós o padrão do orgulho, chamado mágoa e ressentimento. Então, muitas vezes, nós passamos por induções culturais de que o silício, de que a autoflagelação redimiria nossas culpas. E Jesus veio dizer que só nos redimiremos das nossas culpas pela reconciliação com os nossos desafetos. Então, a infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Não é este sacrifício do silício, mas é o sacrifício dos interesses pessoais abrir mão. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis. Este sacrifício, mais agradável a Deus, implica em disciplinas, disciplina do pensamento,
disciplina de ações, né? Disciplina na palavra, mas não rigores inúteis que geram a rigidez ferina do espírito que se castiga. E todo aquele que se fere, fere o outro também. Todo aquele que é extremamente rígido, é rígido com o outro também e vai se afastando da legítima caridade. Austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho, exprimindo o aprendizado espontâneo, são sacrifícios agradáveis a Deus. Porque é o espírito se empenhando ao máximo na luta com ele mesmo para que ele oferte o produto das suas ações, a que regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho. Isso é agradável a Deus. Quando a gente realmente tem um certo rigor para com as nossas más tendências. Quando tenhas 1 hora disponível acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. 1 minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos. Esse é um sacrifício, muitas vezes. A pessoa passar noites em claro, ao lado de alguém que está enfermo. Você estar dioturnamente com os enfermos da mente, alienados mentais e, portanto, obsessos. São sacrifícios do verdadeiro cristão. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Nós caímos na realidade quando a gente vê o painel social da miséria, da promiscuidade e nos colocamos à disposição de amparar, nós eliminamos as ilusões do mundo por um cheque de realidade. Cozinhar um prato humilde a benefício dos que não conseguem, enfim, entregar voluntariamente algum recurso, essa é a oferenda. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Enfim, nós vamos aquecer essa ideia dizendo assim, olha, cilícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que o povoam jazem vivos, em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Essa é uma lição do Emmanuel no livro Opinião Espírita. Essa mensagem eu achei assim interessante para alargar o nosso pensamento na compreensão do que são os sacrifícios agradáveis a Deus, né? E aqui Emmanuel mostra quanto que todos nós temos oferendas, ofertas a doar. E às vezes sonegamos o que trouxemos de melhor em nós. Sonegamos, né? Então, Jesus disse claro, ide primeiro se reconciliar, para voltar com a mão e o coração cheios de obras. Aí oferece o altar. Enquanto o nosso coração está vazio, ou amargurado, ou ressentido, ou magoado, vitimizado, nós nada teremos a ofertar. Vá primeiro.
Outro dia eu estava comentando que as pessoas, sendo agora bastante estimuladas, né, ao trabalho no bem, estão assim implorando que se deem a elas trabalhos no bem. Como se uma ocupação, uma atividade fosse suficiente para termos a paz de consciência. Vamos refletir sobre isso. Então, às vezes, a gente precisa dizer, vá primeiro reconciliar-se no seu lar para trazer a sua oferta, que é o que Jesus tem nos dito, né? O trabalho no bem, ele é primeiro no mundo em que vivemos, na nossa intimidade, e se estende a todo esse elenco de situações que Emmanuel nos colocou como sendo sacrifícios agradáveis a Deus. É muito importante que nós possamos compreender como era o contexto, em especial dos judeus, quando Jesus faz esse comentário para nos instruir como espírito. Naquela época, os templos, eles eram lugares de sacrifício, mas não de sacrifício pessoal, mas as pessoas querendo uma comunhão com Deus ou libertar-se, entre milhões de aspas, do seu pecado, libertar-se do mal que traziam em si, iam ao templo ofertar o que tinham de melhor. E esse o que tinham de melhor era o que haviam colhido, o que haviam produzido, inclusive animais, e eles então depositavam ali no templo suas oferendas. Um saco de trigo, uma quantidade de vinho e às vezes até animais de grande porte. Então dá para nós imaginarmos a cena daquela época em que as pessoas faziam esse movimento. Mas será que isso se aplica aos dias atuais? Será que a humanidade ainda conserva o hábito de fazer promessas? De fazer essas oferendas diretas ou indiretas? Se o Senhor me livrar deste mal, eu não como mais chocolate. Se eu sair dessa situação, não tomo mais Coca-Cola. Se o mal for afastado, eu não viajo mais. Enfim, será que nós, em pleno século XXI, ainda trazemos arraigados na nossa intimidade esse tipo de oferenda para negociar com Deus aquilo que nós achamos que não merecemos ou que não seríamos capazes de suportar? E aí abrimos mão de um prazer para estarmos numa situação mais confortável. E aí nós vamos imaginar quão infantil é isso. Como somos crianças espirituais de acreditar nisso, de achar que essas situações elas vão realmente impedir que Deus nos eduque, muitas vezes através da dor. Então esse texto que o Evangelho nos traz, ele é um texto que nos exige profunda reflexão mesmo. E a reflexão de sabermos que o sacrifício
mais agradável a Deus é a renúncia do mal que há em nós. E não a solicitação de que seja suspenso o aparente mal de fora. Daí a importância de nós ampliarmos esse entendimento e nos tornarmos espíritos mais lúcidos para aproveitar e realmente fazermos os verdadeiros sacrifícios agradáveis a Deus nosso Pai. E na medida que alguém nos ofende, que alguém nos prejudica, compromete de alguma forma o nosso equilíbrio, nessa medida, qual é a nossa atitude que seria agradável? É não levar para o minuto à frente, para o tempo futuro, o que nós estamos passando agora. Porque o ressentimento, a mágoa, como nós falamos ontem, é cristalizar, não apenas sentir o mal, mas cristalizá-lo na nossa intimidade. Então a ideia é que quando alguém se destempera e não se comporta com a fraternidade devida, com o equilíbrio devido, é realmente agradarmos a Deus. Ou seja, não fixar em nós, nem por um segundo, aquele mal que vem do outro. E como não fixar isso? Abrir mão de ficar voltando naquela cena para cristalizar. Não se ressentir. Buscar ter uma profunda compreensão do que seja verdadeiramente o perdão. Porque todo o Evangelho, amigos, todo o Evangelho, todas as lições, tudo que Jesus falou para nós, é para que nós pudéssemos ter plena liberdade. A liberdade de agir no infinito bem, no bem constante, porque é esse movimento do bem constante, é nós nos recolhermos na nossa intimidade e, de novo, acreditar profundamente que os espíritos, que são sempre os mesmos, que nos desafiam a fazer esta oferta agradável a Deus, esses espíritos, nós precisamos agradecer a presença deles em nossa vida, porque eles são a nossa maior oportunidade para nos fazermos melhores. Então vamos refletir. Quem no mundo te convida, dia sim, dia não, ou todo dia, a esse sacrifício agradável a Deus? Quem no mundo, quando abre a boca, você fala, nossa, deixa eu respirar, deixa eu silenciar, deixa eu compreender, porque graças a Deus, todos nós temos um. Quem é o seu? Vamos responder para nós mesmos. Quem é o espírito na sua existência que todo o tempo todo, quando está em contato, te leva a esse estado de busca de ser melhor, de não ficar voltando todo o tempo todo ao pensamento? Se nós dissermos não tem ninguém,
e isso pode acontecer, vamos aventar apenas e tão somente 2 possibilidades. A primeira é que, sendo evangelizado, não tem ninguém que me tira do prumo. Isso é uma possibilidade, certamente há espíritos assim na Terra. Numa condição muito ímpar, mas existe. E a outra situação somos nós que fazemos com que todos que nos cercam tenham a oportunidade de se tornarem melhor. Ou seja, somos nós que atacamos, somos nós que falamos de maneira destrambelhada, somos nós os prepotentes. Então não tem ninguém que incomoda, porque antes de alguém nos incomodar, a gente incomoda primeiro. Então, ou a gente identifica a primeira situação, quem são as pessoas que nos auxiliam, ou a gente faz esse exercício da segunda opção. Isso vai nos levando a um profundo conhecimento de nós mesmos. Então vamos fazer a nossa prece. E rogar a Jesus que nos auxilie para que sejamos. E quando a gente vai descansar à noite, eu pelo menos lembro da pessoa que todo dia me desafia e oro para que eu realmente me torne melhor, né? E cada um de nós deve fazer isso. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, Senhor, queremos Te agradecer pela presença generosa que nesse momento os bons espíritos possam nos auxiliar, para que o nosso mundo íntimo, Senhor, possa se clarear pela capacidade de perdoar, de reconsiderar, de nos libertarmos do mal que existe em nós. 1000 vezes obrigado, Senhor, por este dia que refletimos sobre nós mesmos, nos fazendo espíritos melhores para servir mais em Seu nome. Que nesse momento os bons espíritos possam derramar as suas vibrações luminosas sobre os nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nesta hora, Senhor, estejamos em Seu nome para realizarmos no Brasil, na pátria do Evangelho, as tarefas que o Senhor nos ofertou como possibilidade de nos tornarmos melhores. Que estendemos as nossas mãos, nossos corações a todos que nos cercam. Faça de nós instrumentos do Seu amor e da Sua misericórdia. Que assim seja, Senhor.